Bem, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos hoje dar andamento no nosso curso de elementos de máquinas numa perspectiva profissionalizante, certo? Então, vou colocar aqui minha tela para vocês, para poder apresentar, certo? Então, vamos lá, hoje a gente vai falar dos elementos de apoio. Vamos lá. Então, seguinte, a aula de hoje tem o objetivo de realizar um estudo preliminar e bastante trivial dos principais elementos de apoio, né? Quando eu falo bastante trivial mesmo, assim, é só para a gente ter o conhecimento, a gente saber que existe esses elementos de apoio, né? Porque existe uma engenharia por trás desses componentes aí, né? Se a gente colocar uma grande engenharia, né? Nessa parte de elementos de máquinas. Que como a gente está tratando de uma perspectiva profissionalizante, então é mesmo só para a gente conhecer, certo? Numa perspectiva técnica, a gente já elabora alguns cálculos, elabora alguns conhecimentos um pouco mais técnicos, e na engenharia a gente já dimensiona, né? Certo? E na pós-graduação aí, estudos mais frente ao mestrado e doutorado, aí você tem estudos de esforço, de novos materiais, entre outros, né? Não é o caso. Então, a gente vai falar aqui de mancagem de rolamento e deslizamento. Então, os mancados de rolamento são simplesmente rolamentos de máquinas, certo? Constituído por dois anéis de aços. Geralmente, ele é feito com material 52-100, que é uma liga de aço, né? Se não me engano, ele vai cromo, vai molibdênio nela, deve ir também, não sei, vanádio, talvez, para ter na cidade, né? Ou até mesmo vai também níquel também, né, para dar uma melhor deformação plástica, enfim, eu sei que vai cromo e molibdênio, né, porque ele precisa ter uma dureza maior, né, uma resistência maior. Separados por uma ou mais fileiras de esferas ou rolos, né. Essas esferas ou rolos são mantidos equidistantes por meio de um separador ou gaiola, a fim de distribuir os esforços e manter concêntricos os anéis. O anel externo é fixado na peça e no mancal, e o anel interno é fixado diretamente no eixo. Certo? Então, bastante intuitivo, né? Então, aqui, ó, eu entro com o eixo e aqui com o furo. Certo? E aí, quais são as vantagens de uma cola de rolamento, né? Primeiro, é diminuir o atrito e o aquecimento, o coeficiente de atrito de partida, né? O atrito estático é menor do que o atrito dinâmico, isso é muito interessante, né? Do ponto de vista de esforços do material. Pouca variação do coeficiente de atrito com carga e velocidade, baixa exigência de lubrificação, intercambiabilidade internacional, mantém a forma do eixo, pequeno aumento da folga durante a vida útil, né? Porém, tem algumas desvantagens, né? Por exemplo, a sensibilidade ao choque, né? Custo de fabricação é caro, tolerância pequena para a carcaça, não suporta cargas tão elevadas, né? Como os mancais de deslizamento, que a gente vai falar mais posteriormente, e ocupa maior espaço radial. Radial é espaço, certo? Axial e radial, né? No raio do eixo, vamos dizer assim. Então, a classificação, eles podem ser radiais, axiais ou mistos, né? Vamos falar um pouco sobre eles aí. Então, quanto aos radiais, nós temos um rolamento fixo de uma carreira de esfera, né? É o mais comum, suporta cargas radiais e pequenas cargas axiais e é apropriado para rotações mais elevadas. Sua capacidade de ajustagem angular é limitada, por conseguinte é necessário um perfeito alinhamento entre o eixo e o furo da caixa, né? Esses rolamentos, ele possui uma classe de ajustes, de tolerância, certo? Geralmente, ele é colocado por interferência, certo? Tem uma série de assuntos que a gente pode estar falando mais na parte técnica, né? Então, a gente usa por exemplo, pelo menos eu, né? Eu digo assim por mim, né? Eu aprendi muito aqui por esse manual aqui da NSK, né? Ele trata aqui dos rolamentos, né? Então, ele vem trazendo aqui as principais especificações para esse fabricante aqui, né? Então,
muito dos meus estudos de rolamento se baseou nos estudos do próprio fabricante de rolamento, né? No caso, a NSK, mas tem outros também. Não estou fazendo merchan aqui. Estou só dizendo que para estudos técnicos necessita que a gente tenha esse conhecimento aí. Principalmente quem vai trabalhar diretamente com a parte de máquinas, né? Manutenção, instalação e compra. Rolamento de contato angular de uma carreira de esferas, né? Então aí você já tem um contato angular. Então ele admite cargas axiais somente em um sentido. Deixa eu baixar aqui. Não. Somente em um sentido. Portanto, deve ser montado contraposto a um outro rolamento que possa receber a carga axial no sentido contrário, né? Então você coloca esse sentido contrário aqui, né? Justamente para evitar esse batimento axial, né? Ou se você tiver um esforço axial aqui, uma força em X, né? Certo? Isso aí tudo a gente calcula mais na engenharia, né? Que é a análise de esforço, o diagrama de campo livre, e tudo isso aí para a gente saber quais são as forças que estão sendo atuantes, né? No eixo Y, no eixo X, nos momentos, na torção, certo? A gente calcula tudo isso. Esforço de cisalhamento é o que a gente chama de cargas combinadas, né? A gente precisa ter esse conceito para poder selecionar e dimensionar qual rolamento a gente tem que usar, né? E fora a lubrificação, né? Que a gente tem que usar mais adequada, né? O tipo de rolamento. Tudo isso é um trabalho conjunto entre a engenharia, o corpo técnico e o corpo profissionalizante, né? No sentido de fazer a coisa acontecer. E a engenharia acaba ficando um pouco no mundo das ideias, né? No mundo do dimensionamento, no mundo dos cálculos, da matemática, né? Vamos dizer assim. O técnico, ele é um intermediário entre o mundo das ideias e o mundo concreto, né? Vamos dizer assim. Ele ali circunda nesses dois mundos, né? Mas ele tem uma parte mais, a parte concreta, né? Ele quem vai gerenciar, quem vai planejar as formas de como a gente vai executar aquela determinada atividade, e o profissionalizante, ele já é um mecânico, né? Já está no mundo do fazer, certo? Lembrando que os três têm, nenhum é maior que o outro, né? Os três têm sua importância perante a engenharia em si, né? Perante o desenvolvimento do trabalho, certo? A gente acaba menosprezando o mecânico, colocando mais o engenheiro, não, é tudo, certo? Não tem isso, né? Embora os fatores salariais, né, dizem o contrário, mas se a gente for olhar assim, na concepção do sentido epistemológico do trabalho, todos têm o seu trabalho ali, né, e todos devem ser considerados, né, e deve ter o seu ambiente, né, para que possa estar fazendo esse trabalho, certo? Hoje em dia existe posso dizer, uma polêmica, né? um discurso, uma política por trás disso, né? Com a criação dos CREAs, do CFT. O CFT é o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, né? Junto ao CREA, que antigamente os técnicos eram junto ao CREA, e agora não mais. Então, está tendo esse discurso está bem acalorado, né? Nesse momento que eu estou fazendo aqui para vocês, esse vídeo, né? Então, é justamente essa ideia da gente poder estar nos unindo, nos organizando para poder estar vendo o que realmente a gente pode estar fazendo, o que realmente cabe a gente fazer, o que realmente está dentro do nosso métier, né? Porque às vezes a gente está sujeito, assim, a fazer coisas que a gente não tem um estudo, né? Vamos dizer assim, uma preparação, e de repente isso aí pode trazer uma mazela do ponto de vista social, né? Ele desenvolveu imagina, um vaso de pressão para alguém que não conhece de vaso de pressão, uma caldeira, né? Uma caldeira explode aí, morre metade da cidade, sei lá, dependendo da pressão. Então, são coisas, aumentei aqui, né? Mas tudo bem. São coisas que a gente precisa de um corpo técnico especializado, né? Então, isso aí a gente tem que brigar, tem que ter uma legislação atuante para isso, né? Para que possa estar de olho no nosso lugar ao sol, né? Vamos lá. Então, o rolamento autocompensador de esferas, né?
que é um rolamento de 2 carreiras de esfera com pistas esféricas no anel externo, que lhe confere a propriedade de ajustagem angular, ou seja, compensar possíveis desalinhamentos ou flexões no eixo. Né? Então, quando a gente vai, no ponto de vista da engenharia, né, quando a gente vai calcular um eixo, a gente calcula também a sua deflexão, né? Ou seja, o quanto, a partir de um esforço, ele vai deformar, vamos dizer assim, certo? Ele vai deformar. E, baseado nessa deflexão dos apoios, né, que estão aqui parados, e nesse ponto aqui a deflexão é zero, claro, mas no ponto máximo você tem uma deflexão máxima, dependendo de onde está a força, né, onde está o carregamento. Isso aí a gente faz cálculos por métodos, né, de singularidade, de integração, ou seja, qual for. A gente vai saber qual é a deflexão máxima, né? E dependendo do ângulo de deflexão máxima, a gente vai ter que utilizar um rolamento autocompensador. Por quê? Porque senão, se a gente colocar um rolamento não autocompensador numa deflexão muito alta, esse rolamento vai tender a diminuir a sua vida útil, né? Porque ele não está compensando o desalinhamento, né? Certo? Também a gente utiliza muito isso em acoplamento também, né? Alguns acoplamentos, ele permite essa deflexão, né? Ou até desalinhamento, né? O desalinhamento já é uma deflexão mais, como é que eu posso dizer? Mais, como é que eu posso dizer assim? Mais avançada, né? Então, o alinhamento é uma deflexão avançada e a deflexão é dada apenas pelos esforços, né? Causantes ali. Já o desalinhamento, não. O desalinhamento, aí você entra com desgaste, com problema de oxidação, com perda de material, com desbalanceamento, né, que pode, com o tempo, gerar um desalinhamento, haja vista que desbalanceamento você tem uma carga de esforço mais de um ponto, e isso aí pode gerar um desgaste acentuado, certo? Devido a um desalinhamento. Então, tudo isso é causa e efeito, tá? Então, da mesma forma que o desgaste gera o desalinhamento gera o desgaste, certo? Então, é um princípio de causa e efeito que a gente tem que lidar sempre no ponto de vista dos elementos de máquina, né? Então, o rolamento de rolo cilíndrico, que é apropriado para cargas radiais elevadas, e seus componentes são separados, o que facilita a montagem e a desmontagem, né? Então, quando você está com a esfera, né, você, dentro da mecânica do contato do dano, você tem um certo apoio elíptico, né, dependendo do estudo que você está fazendo, né, eu posso dizer, da teoria, né, de Greenwoods, de Hertz, seja qual for. Então, você tem ali uma elipse, né? Então, ali nessa elipse, você tem uma pressão, né? Então, com uma área menor, com uma determinada força, você tem uma pressão maior, certo? Quando você coloca um rolo, né? Então, você aumenta esse contato. Então, o mecanismo de dano e de contato já vai ser outro, né? Já vai ser calculado de outra forma, né? A partir de um retângulo, tudo isso. E o que possibilita a gente poder, como é que eu posso dizer? A gente poder separar não, mas distribuir melhor as cargas, né? Então, distribuindo melhor as cargas, consequentemente, a gente tem a condição de elevar mais essa carga. Então, o rolamento autocompensador de uma carga de rolos, né? Então, basicamente, a mesma coisa lá que a gente falou, né? Então, ele autocompensa devido à deflexão ou desalinhamento, ou seja, qual for do eixo, né? Então, o emprego é particularmente indicado para construções em que exige uma grande capacidade de suportar cargas radiais e a compensação de falhas de alinhamento, né? Claro, isso aí. Também de 2 cargas de rolos, né? Se uma carreira aguenta uma determinada carga mais elevada, imagina 2, né? Então, rolamento para os mais pesados serviços, os rolos são, digamos, de âmbitos e comprimento, devido ao alto grau de oscilação entre os rolos e pistas, existe uma distribuição uniforme da carga, né? Então, também já está bastante claro isso aí, né? A relação de onde usar esfera, onde usar rolo e onde usar autocompensador ou não, né? Claro que isso vai aumentando o custo, né? Então, tem que ser feito um estudo também de custo. Será que vale a pena? Por quantos anos você vai fazer manutenção naquela peça? Será que vale a pena colocar esse em mancal? Ou colocar um mancal ali e fazer preventivas ou corretivas, né? Ou preditiva, né? Uma análise de vibração, não sei. Isso aí fica a mercê de um estudo, baseado caso a caso, entendeu? Está dentro da parte de gerenciamento de planos de manutenção, né? Que já é um outro mundo, vamos dizer assim, certo? Do qual a gente utiliza a manutenção na forma de gestão, né? Do qual
você tem a engenharia de produção que chega bastante junto disso aí, né? Porque o gerenciamento de manutenção hoje é uma estratégia administrativa também, certo? Mas a gestão de manutenção, ela tem que ser melhor gerida pelo mecânico. Por quê? Porque ele conhece o dia a dia da máquina, né? Ele conhece os efeitos de esforços, de cargas e das condições da máquina, né? Então, melhor seria, né, um engenheiro ou um técnico ali especializado nessa parte também administrativa, né? Mas que conhecesse o chão de fábrica, que estudasse realmente a mecânica em si, né? Então, é muito importante essa profissão, esse mundo, né, esse universo da manutenção, né, o qual, para mim, assim, me chama bastante atenção, né, me salta aos olhos, né, essa parte da engenharia mecânica em si. E aí você tem os rolamentos de rolos cônicos, né, então, além de cargas radiais, os rolamentos de rolos cônicos também suporta cargas axiais em um sentido, né, no outro ele monta. Os anéis são separáveis, justamente. Os anéis, o anel interno e o externo podem ser montados separadamente. Como só admitem cargas axiais em um sentido, de modo geral, torna-se necessário montar os anéis aos pares, né? Contra um ou outro, um contra o outro. O rolamento axial de esfera e o seguinte, a gente estava falando só os radiais, né? Ele tem esse esforço radial aqui do eixo, né? Agora, quando o eixo tem esse esforço, ou melhor dizendo, esse esforço aqui, né? Eu preciso, o eixo ele está sentado, certo? Com um esforço principal axial ao rolamento, né? Então, por exemplo, estátuas, né? Antigamente, na marca da Vinci, quando colocava estátua, precisava gerar essa estátua, então, precisava colocar aqui um rolamento axial. Então, se eu colocar um rolamento radial em um esforço axial, eu vou quebrar, né? Não vai dar certo. A minha engenharia vai estar errada, né? Mal dimensionada. Então, eu tenho que ver quais são os esforços predominantes, né, do ponto de vista profissionalizante, qual é o esforço que está mais predominante, se é o axial, se é o radial, se ele tem esforço, se ele tem misto, né? Porque baseado nisso aí, eu vou ter que selecionar o meu tipo de rolamento, né? E no ponto de vista profissionalizante, né, a gente conversa bastante com o técnico, com os fornecedores de rolamento, né? Se tiver a oportunidade de conversar com o engenheiro, converse bastante, né, para aprender sempre mais sobre isso. Ambos os tipos de rolamento axial de esferas admitem elevadas cargas axiais, porém não podem ser submetidos a cargas radiais. Para que as esferas sejam guiadas firmemente em suas pistas, é necessária a atuação permanente de uma determinada carga axial mínima, né? Então, o autocompensador, ele já gera ali, certo? Já gera ali um misto, né? Por quê? Porque ele possui grande capacidade de carga axial e, devido à disposição inclinada dos rolos, também pode suportar consideráveis cargas radiais. Não quer dizer que ele vai suportar a mesma coisa, mesma carga radial de um rolamento radial. Claro que não. Se a carga predominante for a radial, você tem que utilizar um rolamento radial. A pista esférica do anel da caixa confere ao rolamento a propriedade de alinhamento angular, compensando possíveis desalinhamentos ou flexões do eixo, né? A gente já conversou sobre isso. Rolamento de agulha, né? Então, o rolamento de agulha possui uma seção transversal muito fina em comparação aos rolamentos de rolos comuns. É utilizado especialmente quando o espaço radial é limitado, né? Então, quando você quer limitar esse espaço radial, né, deixar ele mais fininho, você utiliza um rolamento de agulha, né? Claro, não vai ter a mesma condição de carga que um rolamento de rolos, né? E aí você tem uma mancal de deslizamento, né? Mancal de deslizamento são conjuntos destinados a suportar as solicitações de peso e rotação de eixos e árvores. Os mancais estão submetidos ao atrito de deslizamento, que é o principal fator a considerar para a sua utilização. Pelo sentido das forças que suportam, os mancais classificam-se em axiais, radiais ou mistos, né? Como você vê aí nas figuras, né? Então, aqui nós temos o axial, aqui nós temos o radial, né? Aqui nós temos o axial e aqui nós temos o misto. Certo? Na verdade, aqui esse aqui é o radial, né? Esse aqui é o axial. Tá axial, o esforço está axial ao eixo. E aqui o esforço está radial, tá vendo? E aí o mancal axial é feito de ferro fundido ou aço, tem como fator principal a forma da superfície, que deve permitir uma excelente lubrificação. A figura mostra o mancal com rotação em único sentido e os detalhes dos espaçamentos para lubrificação, né? Então esses rastros aqui são rastros de lubrificação. Geralmente ele dá um passo no torno, né?
porque justamente esse passe é que vai facilitar o escoamento do lubrificante, para ele lubrificar todo o mancal, né? Que a gente chama de bucha também. Pode ser chamado de bucha, não tem nenhum problema. O mancal inteiriço é feito geralmente de ferro fundido, é empregado mancal auxiliar, embuchamento ou não. Então, aqui, ó, aqui é um mancal inteiriço, que a gente chama, certo? E aqui dentro vem o mancal, vem a bucha ou o rolamento. E aqui, geralmente, a gente tem um graxeiro, ó, do qual a gente faz um furo na bucha e um passe de torno aqui, ó. E a gente, por pressão do graxeiro, ou seja, qual for, ele vai enviando aqui a graxa para dentro do mancal, lubrificando a região de contato entre o mancal e o eixo. Mancal ajustável, feito de ferro fundido em embuchamento. A bucha tem sempre forma que permite reajuste radial, empregando geralmente em tornos e máquinas. Aí é o seguinte, ó, como ele é ajustável, o tempo que ele vai se desgastando, ele dá condição de ajuste do eixo, né? Porém, é claro, dependendo dos fatores de carga, vai gerar um batimento axial e radial, né? Que não é muito interessante, mas aí você tem uma tolerância, um limite que você pode utilizar para batimento, né? Agora vai ficar assim ruidoso, né? Fica muito, muito ruim questão de ruído, né? Vai bater muito. Mas numa determinada tolerância, do qual tem que ser analisado, né? Para poder trocar. O mancal reto bipartido esse é bastante usado, né? Então, ele é bipartido aqui, ó, na tampa, e você coloca o mancal do inteiriço. Geralmente, esses mancais, ele é feito de bronze, né? Ele é feito de um material menos duro do que o eixo, né? Aí você entra pelas concepções da tribologia, das formas de acha, certo? Em relação de dureza com o desgaste, né? Ou seja, o mancal é feito para desgastar, certo? Quem tem que desgastar é ele, não o eixo. Então, ele tem que ser feito com materiais, certo? O que a gente chama de um casquilho, né? Que é o mancal. Ele tem que utilizar materiais que tenham menor coeficiente de atrito, certo? Que tenha menor dureza, para que quem se desgaste é ele, e que tenha a possibilidade de uma boa lubrificação. Existem alguns mancais, né, que é chamado bronze fosforoso, né, bronze suado, que ele tem na sua microestrutura lamela de fósforos, que com o tempo ele vai soltando essa lamela e ele fica molhado, né? Então é o que a gente chama de mancal suado, né? Tem outros também, metal patente, né? Metal babite, feito de estanho, muito usado, principalmente em motores, né? Assim, de grandes cargas, como motores ferroviários. Então, todos esses materiais aí, eles têm que garantir um baixo coeficiente de atrito, tem que garantir que ele tem uma menor dureza do que o eixo, né? Justamente para que ele se desgaste, né? Certo? E também, claro, tem que ser analisado o tempo de desgaste, né? O gradiente de desgaste com o tempo, né? Então, tudo isso para que vocês façam os períodos de manutenção previstos nas máquinas, né? Ou seja, há um determinado dinâmica de funcionamento, né? Por exemplo, a plena carga, ele tem que trabalhar com uma condição X até um desgaste máximo, né? Que é um desgaste ali de batimento. Quando ele perde material e a tolerância de batimento passa, ou a tolerância como é que eu posso dizer, da viscosidade do lubrificante que foi especificado, né, também tem isso, certo? Ele precisa ser trocado, porque senão ele vai começar a gerar não conformidade dentro do sistema. Então, eu preciso saber qual é o esforço que está ali, justamente para eu saber também qual é a viscosidade que eu vou usar do lubrificante, né, para que ele tenha uma condição de regime hidrodinâmico, ou seja, dos quais a superfície do eixo e do mancal eles não se toquem, ou se toquem o mínimo possível, certo? Dependendo do regime de lubrificação, para poder aumentar a vida do sistema, né? Não é uma coisa simples, é uma coisa... É um estudo, né? Vocês estão iniciando, vocês estão sendo iniciados, né, no estudo da mecânica. A gente estuda a mecânica a vida toda. Eu já estou na mecânica há 15 anos, certo? E ainda não sei de nada, né? Estou igual a só sei que nada sei. Mas todo dia aprendo um pouquinho. E a vida é isso. Mas tem pessoas aí que estão há 40, 50 anos e também não sabem de quase nada, né? E vai passando para outras gerações, outras e outras. Certo? É um conhecimento universal, né? A mecânica, a elétrica, e todas as ciências, né? Não é uma coisa tão simples assim, não.
E aí você tem um mancal a gás, certo? Que é introduzido o mancal e mantém o eixo suspenso no furo, isso permite alta velocidade de baixo atrito, né, empregado em turbinas, para esmilhamento e outros tipos de equipamentos de alta velocidade. Então, por hoje, o que eu estava querendo falar era isso. Tá? Nessa videoaula aqui, a gente termina ela agora.